Boa noite, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez. Teu coração já está queimando pela palavra, você está doido para receber o que o céu tem para te entregar, está firme comigo no propósito, isso aí, propósito é sem quebrar, está na mesma visão, está em oração, colocar isso no teu coração em comunhão, para que Deus faça algo surpreendente, algo poderoso. E eu quero com você liberar uma palavra, porque nós estamos num propósito dizendo que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. Você crê que Deus vai acalmar essa tempestade? De repente a tempestade que você precisa ser acalmada é a tempestade do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu primo, dos seus colegas. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso. De modo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu gosto dessa expressão aqui, né? E a maioria das traduções, elas mantêm a mesma palavra. O Senhor estava dormindo. Só pode dormir dentro de uma tempestade quem está tranquilo. Só pode dormir dentro de uma tempestade quem está em paz. Ao mesmo tempo que Jesus era Deus, ele também era homem, né? A gente sabe que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, Lucas apresenta Jesus como 50% homem, 50% Deus. A própria teologia afirma isso pra gente. Ao mesmo tempo que ele era homem, ele é Deus. Hebreus diz que, sendo homem, tudo ele foi tentado, né? Jesus era homem, era carne, ele venceu em carne, mas também era Deus, era o próprio Senhor. E sendo homem, ele estava dormindo. Sendo Deus, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Só que mesmo sabendo de tudo, ele continua dormindo. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, as águas estão entrando no barco, os ventos balançando o barco, os discípulos estão inquietos, o barco está desesperado com a situação. E como é que está o mestre? Está dormindo. Por outro ângulo, alguém pode olhar e dizer, dormindo, cara, será que Jesus não está vendo o que está acontecendo? Será que Jesus não percebe que a gente está desesperado? Até os próprios discípulos, quando vão acordar Jesus, eles usam expressões parecidas como essa. Não te importa que pereçamos? Ou seja, tu não se importa com a gente? Não está vendo as águas entrando, a tempestade soprando no barco? Poxa, o senhor não tem conhecimento de tudo, por que o senhor não tem empatia em resolver esse problema? A maneira como os discípulos se expressam para Jesus dá um entender dessa interpretação. Não te importa que pereçamos? Não te importa que a gente está aqui morrendo, sofrendo, padecendo com essa situação? O texto diz que Jesus estava dormindo. Por que ele dorme? Porque ele nunca perdeu o controle de nada. Quem se desespera somos nós. Quem fica inquieto somos nós. Quem não sabe as decisões que devem ser tomadas no meio de aflições somos nós. Quem toma as atitudes erradas no meio dos problemas somos nós. Deus não. Deus continua dormindo. Tranquilo. Por quê? Porque ele nunca perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da sua casa, Deus não perdeu o controle da sua família, Deus não perdeu o controle dos seus sonhos, Deus não perdeu o controle dos seus projetos, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus continua no controle. Você consegue receber essa palavra? Entender que Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua história. Não é porque os ventos estão soprando, as águas estão entrando no barco, há uma inquietação no teu coração que você está achando que Deus está desesperado. Não. Deus não é como a gente. Deus não age como a gente. Deus está tranquilo, dormindo, porque tem um controle de tudo, tem um tempo certo para acalmar vento, tem um tempo certo para acalmar as águas, tem um tempo certo para acalmar as tempestades. Ele não perdeu o controle de nada. Escreve isso aqui embaixo no comentário. Deus não perdeu o controle. Sabe, profetiza isso, coloca aqui embaixo no comentário, Deus não perdeu o controle, não perdeu o controle da minha casa, não perdeu o controle da minha família, a minha vida está debaixo da mão de Deus. Às vezes a gente usa a nossa língua para falar tanta besteira, usa agora para profetizar para a tua vida. Deus não perdeu o controle. A minha casa está debaixo da mão de Deus. E eu quero orar com você. Já pegou o seu copo com água? Deixou separado?
Começa a aprender a deixar separado, hein? Para a gente estar nesse propósito, orando que Deus vai acalmar esse vento. E você precisa crer. Se ainda não foi acalmado, é porque ainda não é tempo dele acalmar. Porque Deus nunca perde o controle de nada. Senhor, nós te apresentamos esse momento a Ti. Aqui tem essa pessoa que também está com o seu copo com água nesse momento de oração. Eu não sei qual vento que ela está soprando sobre ela. Não sei qual tempestade, qual crise que ela está vivendo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para acalmar essa tempestade. Por isso, traga paz à alma, traga paz ao espírito, traga paz à mente, resolve essa situação. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar sua água aí. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai dar testemunho dessa palavra. E você vai dizer, Deus nunca perdeu o controle de nada. Te aguardo aqui amanhã, às 18 horas da noite, nesse propósito, crendo que o Senhor já acalmou a nossa tempestade. Até amanhã.